É, meus amigos, nada como um dia após o outro, né? Vocês viram o vídeo que eu postei ontem aqui, uma entrevista da Dilma, em que ela dizia assim: os governos do PT erraram, porque na hora de escolher o Procurador-Geral da República, que é o cara que pode derrubar o presidente da República, é ele que manda investigar o presidente da República, a gente respeitou a decisão dos procuradores. Voltamos de acordo com a lista tríplice deles. E esses caras depois nos perseguiram. O Bolsonaro está fazendo o contrário, ele ignorou a lista tríplice e indicou um cara que ele quis. E esse cara está engavetando tudo. Ela falou, nós erramos. Passa um dia, vem o ministro Barroso, do STF, e diz exatamente o contrário, que ele é a favor da lista tríplice, que ele acha que a lista tríplice tem que ser obrigatória e mais algumas coisas. É interessante isso porque no fundo ele falou, não, o PT acertou. Eu preciso explicar a consequência disso, que tem bem mais coisa por trás, a gente precisa conversar um pouco, então vem comigo. Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Que bom que vocês voltaram. Olha, se é a sua primeira vez aqui, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, meu nome é Roberto Cardoso, eu tô aqui todos os dias produzindo vídeos para vocês, tá? Todas as noites tem uma live às 19 horas, você pode voltar aqui de noite que vai ter live, você participe e você vai gostar, tá bom? Eu só te peço para você se inscrever no canal, tá? Você dá um cliquezinho, é rápido, não te custa nada, você se inscreve no canal, que você ajuda demais a gente a produzir material para você todos os dias, tá? E se você ainda quiser se tornar membro, aí você vai contribuir com o canal com uns R$ 7,99 por mês, mas aí é seu critério, tá bom? Então olha assim, ó, vou resumir o que aconteceu ontem, porque muita gente não viu. Se não viu, você assista, o vídeo tá aqui no canal, tá? Eu fiz um vídeo de uma entrevista que a Dilma deu, dizendo assim, poxa vida, a gente tem que admitir que os governos do PT erraram. Porque tem uma pessoa na República que é uma figura central, é um pivô, é o Procurador-Geral da República. O Procurador-Geral, ele é o chefe dos procuradores. Os procuradores é a equipe do Ministério Público. O Ministério Público serve para investigar. Eles investigam o próprio governo até. O Procurador-Geral é a única pessoa que pode oferecer uma denúncia contra o presidente da República. Então esse cara, além de ditar o ritmo das investigações, vamos investigar para lá, vamos investigar para cá, e ele pode fazer uma investigação andar e outra parar, conforme a decisão dele, ele é a única pessoa que pode mandar investigar o presidente da República. Ele pode derrubar o presidente da República em poucos dias, se for o caso. Então essa figura que é chave é indicada pelo presidente. Mas tradicionalmente, o que o PT fazia? Os procuradores se reuniam, votavam entre eles. Dessa votação, os 3 mais votados formavam o que chamava de lista tríplice. Essa lista vai para o presidente e o PT sempre escolhia o primeiro da lista. Nem fazia entrevista, uma conversa rápida. 3 nomes escolhiam o primeiro e estava decidido. Qual foi a consequência disso? O Lula foi preso. A Dilma perdeu o mandato. Porque os procuradores, veja, é um cargo público, concurso muito difícil, com salário alto, com prestígio, só entra ali quem vem da classe alta. Então esses procuradores eles são totalmente antipetistas, eles são inimigos do PT. E os presidentes, o Lula e a Dilma, escolhiam inimigos por um cargo que pode derrubar o presidente da República, você percebe? E a Dilma falou, a gente errou, a gente devia ter feito como o Temer, que o Temer escolheu o segundo, ficou dentro da lista tríplice, mas não escolheu o primeiro. Ou como o Bolsonaro simplesmente falou, não vou seguir a lista tríplice, vou escolher quem eu quiser. O Fernando Henrique ignorou a lista tríplice também. Mas não é lei, eles são obrigados a escolher um nome, mas não precisa estar em lista nenhuma, eles escolhem quem eles quiserem, né? Passa um dia, vem o ministro Barroso, Luiz Roberto Barroso do STF, e dá uma entrevista dizendo que, para ele, a lista tríplice deveria ser obrigatória, que o presidente tinha que ter que escolher alguém de dentro da lista tríplice. E mais, ele acha que 2 anos de mandato por procurador é pouco, deveriam ser 4, mas desconectados, desencaixados do mandato do presidente da República. Então, por exemplo, o Bolsonaro entrou e indicou um procurador para ficar 2 anos. Ele pode reconduzir esse cara para lá para ficar mais 2 anos. Ele falou que não, deveria ser 4 anos, sem poder ser reconduzido, mas desconectado do mandato do presidente. Então, por exemplo, o Bolsonaro está no 3º ano, ele indica alguém que vai ocupar o 4º ano de mandato dele só, e 3 anos no mandato do próximo. Aí o outro vai ter que chegar com um procurador que já está lá, que não foi ele que escolheu,
Aí ele escolhe o próximo no final e vai ficar 4 anos lá, desse jeito. E mais, o Barroso ainda diz, sem possibilidade de recondução. Então, se você indicou para 4 anos, você não sobe mais. Mas também sem possibilidade de ir para o STF, e aí é que pega. O Barroso, na verdade, falou isso não por causa das declarações da Dilma, mas porque o Bolsonaro ontem disse que se existisse uma terceira vaga para o STF, ele queria indicar o Aras, o procurador que ele indicou, porque estava fazendo um excelente trabalho. O STF abomina as possibilidades que o Bolsonaro apresenta para ser ministro do STF. Porque assim, os ministros do STF são a Suprema Corte, nada está acima deles. Quando eles tomam uma decisão, você não tem onde recorrer. Então, de repente, por exemplo, se um ministro do STF, o STF decidiu assim, está proibido a pessoa sair na rua com camisa azul. Está proibido. Não tem para quem recorrer. Se é uma decisão do STF, não tem nada acima. Aí se você colocar lá uma pessoa que não tem a qualificação certa, e essa pessoa começar a tomar decisões que ela tirou da cabeça dela, a consequência é muito séria. E, por exemplo, quando o Bolsonaro falava que queria indicar o Sérgio Moro, eles odeiam o Sérgio Moro lá na corte, porque o Sérgio Moro não liga para provas, não liga para a Constituição, não liga para o Código Penal, o Código de Processo Penal, o Código de Ética. Ele faz o que ele bem entende, ele faz as coisas sem ordem judicial. Um juiz que trabalha sem ordem judicial, veja a incoerência. Então eles abominavam, eles odeiam Sérgio Moro. Eles não queriam Sérgio Moro lá. Eles estão aliviados que o Bolsonaro não vai mais indicar o Sérgio Moro. Mas também tem a promessa do terrivelmente evangélico. E aí o bicho pega. Aí o bicho pega porque nós estamos falando de leis. Eles querem gente que entenda de leis, não gente que entenda de 10 mandamentos. Você percebe a diferença? Eles não querem saber qual que é a lei que seja fora da Constituição ou fora do Código Penal. Eles querem saber a frieza da lei. Às vezes a pessoa não entende isso quando eu falo, já me falaram até se eu sou contra a religião. Deixa eu deixar uma coisa bem clara. Eu não sou contra a religião. A pessoa pode ter a religião que ela quiser. Se não quiser, não tenha religião nenhuma. Mas você colocar os seus princípios religiosos dentro da lei, você falar certa coisa tem que ser proibida porque a minha religião é contra, aí eu não aceito. E se você ainda não entendeu por que isso é errado, eu vou te dar um exemplo. Imagina que não tivesse, eu nem falo bancada evangélica, eu falo bancada religiosa porque tem uma bancada católica também muito mais antiga. Tem uma bancada católica, tem uma bancada evangélica, então eu falo bancada religiosa. Imagina a gente ter uma bancada religiosa aqui no Brasil, só um exemplo, só que fosse formada por hindus. Você entendeu? A religião deles é a religião hindu e tem uma bancada hindu no Congresso. Imagina eles querendo aprovar uma lei proibindo a gente de fazer churrasco, porque na religião deles a vaca é sagrada. Então, como a religião deles não aceita, eles querem proibir e eles têm uma bancada e eles têm voto para aprovar. Aí você ia achar errado, não ia? Você fala, não, mas como assim? Se é da religião deles, é problema deles, eu não sou da religião deles, o que eu tenho a ver com isso? Pois é exatamente isso. O que não vale para uma, não pode valer para nenhuma. Então, se não serve para uma religião que não é a sua, não pode valer para a sua também. É só esse meu ponto. Eu acho que a religião é uma decisão pessoal, o Estado não tem nada a ver com isso. Você não pode levar decisões pessoais lá para dentro. E, para os ministros do STF, ele querer indicar o Aras para ser procurador, bate com essas indicações malucas do Bolsonaro, que uma hora quer o Sérgio Moro, uma hora quer o terrivelmente evangélico, outra hora ele quer recompensar um procurador que está querendo engavetar tudo para ele, para ser ministro do STF. Então foi baseado nisso que o Barroso falou que ele acredita que a lista tríplice tinha que ser obrigatória, sem possibilidade de recondução, com um mandato de 4 anos e desconectado do mandato presidencial. No entanto, ele acaba dizendo o quê? Que o PT não errou, como a Dilma disse. O PT seguiu uma regra de independência do Ministério Público. Então, quando ele fala assim, eu acho que a lista tríplice tinha que ser obrigatória, não é porque é o método mais democrático, né? É porque é o método mais independente. O presidente não vai interferir no procurador que vai julgá-lo, né? Eu escolho a pessoa que vai me julgar e depois eu ainda posso premiar essa pessoa com uma indicação para o STF. O Bolsonaro deu uma medalha da Ordem Naval para Augusto Aras ontem. O que ele tem a ver com a Marinha? Ele deu a condecoração mais alta que ele podia dar, ele deu para Augusto Aras. Então o pessoal está revoltado lá no STF, eles não querem trabalhar com esse tipo de gente do lado e eles estão vendo que eles têm que trabalhar fortemente
para tirar Bolsonaro da presidência antes de novembro, para que Bolsonaro não indique uma pessoa que vai ficar lá no STF por quantos anos? Ele se aposenta com 75. Se ele indicar alguém com 35, esse cara vai ficar 40 anos. Essa pessoa vai ficar lá 4 décadas decidindo. Você percebe a gravidade? Eles não querem trabalhar com uma pessoa dessa. Você vai ficar 40 anos lá decidindo as leis, baseada no princípio religioso, porque ele falou, uma pessoa terrivelmente evangélica. Não tem problema a pessoa ser evangélica, mas o critério não pode ser esse. Eu só vou escolher dentre os evangélicos. Isso não faz sentido, isso é até inconstitucional. Eu espero que se ele fizer isso realmente, o Bolsonaro, que o STF fale, não, a lei diz que não pode haver distinção de sexo, orientação sexual, cor, gênero, religião. Porque eu não posso falar que eu vou indicar alguém porque é evangélico, eu não posso dizer isso. E que não aceitem. Mas chega uma hora que não dá. Chega uma hora que é mais fácil você realmente tirar o presidente antes que ele faça essas maluquices. Porque ele indica um esse ano, indica o outro ano que vem. Só para se você não entendeu a gravidade. O Lula foi solto por uma decisão que foi 6-5. Imagina você tirar 2 desses 6 e colocar 2 do lado dos 5. Se essa votação tivesse os indicados do Bolsonaro, ia ser 7-4 para o Lula continuar preso. Então, independente dele ter razão ou não, o fato de você ter gente sua lá dentro tem consequências muito sérias. Será que deu para entender? Basicamente é isso. O Luiz Roberto Barroso deu uma entrevista assinando embaixo do que a Dilma falou, falando assim, ó, você não errou não, cara. Você fez certo. O Sérgio Moro, quando saiu, ele falou, Bolsonaro está interferindo na Polícia Federal, uma coisa que o PT nunca fez. O tempo passa, nada como um dia após o outro, e a verdade acaba vindo à tona. Certo? Então era isso. Agora aqui no final eu vou deixar o nome das pessoas que ajudam o canal lá no Apoia-se, porque é uma forma de agradecimento. Se você também quiser contribuir com o canal, o link está aqui embaixo na descrição. Fechou? Um grande abraço para vocês e eu já fui! Valeu!